A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, inclui o crime organizado e interferência externa entre as ameaças às eleições gerais de 2026. Essa avaliação fica no relatório Desafios de Inteligência, edição 2026, que foi divulgado, então, hoje. A bem da verdade, houve uma aparente publicação ontem, depois brevemente retirado do ar, voltou então a ser publicado hoje. Então fica aí esse contexto, só para ter informação precisa. No documento, a ABIN afirma que o pleito de 2026 vai ser marcado por aspas, ameaças complexas e multifacetadas, com foco em tentativas de deslegitimação das instituições, uso de tecnologia para manipular a informação e atuação de grupos criminosos no sistema político. Isso é o que diz a Agência Brasileira de Inteligência. E claro, eleições no Brasil e diálogos sobre eleições são coisas aonde, nas entrelinhas do que é dito, fica muita coisa no dito pelo não dito. Quero dizer que palavras como antidemocrático, ataques, antidemocrático, bom, estou até sendo repetitivo, mas normalmente tem diferentes conotações para quem está falando num ambiente político polarizado. Mas chegando ao que diz o relatório, a gente vai aos principais pontos. Aqui diz o seguinte: o crime organizado controla territórios, serviços e circulação de pessoas, financia campanhas, lança candidatos, pressiona eleitores e assassina adversários políticos. O texto define esse processo como uma simbiose entre criminalização da política e politização do crime. A ABIN também trata a atuação de atores estrangeiros por meio de campanhas de desinformação, ataques cibernéticos à infraestrutura eleitoral e financiamento oculto de grupos políticos e movimentos de viés antidemocrático como aspas, fator de risco que não pode ser subestimado. Aí critica fóruns da internet e articulação com agentes externos. De forma interessante, o relatório cita os eventos de 2022 e 2023, as mobilizações dos acampamentos que houve na frente dos quartéis. Uma coisa que também traz aí uma divisão quanto a opiniões. Tentei falar com analistas políticos que estivessem aí acompanhando a questão e, por um lado, gente mais à esquerda falando disso como algum tipo de prevenção ao que aconteceu em termos dos quartéis de 2022, por outro lado, a crítica comum que vem da direita de que, ora, isso pode ser uma agência de inteligência fazendo, de certa forma, um ataque velado ou um ataque dissuasório. O que eu quero dizer com isso? Tentando gerar um efeito dissuasório, um efeito para que as pessoas não se manifestem. É parte do que eu ouvi, então, vindo de um lado e do outro, para a gente ter aqui esse panorama mais amplo. De forma interessante, o relatório inclui no campo da espionagem a influência não declarada, ações de propaganda, recrutamento de agentes de influência, apoio encoberto a organizações locais e uso de normas jurídicas para favorecer interesses de terceiros. E ainda, a ABIN afirma que serviços de inteligência de outros países atuam contra adversários, parceiros e potências regionais com operações voltadas a eleições e decisões de governo. Perceba, esse relatório é publicado na esteira dos fatos do que acontece em Honduras. Uma eleição onde há quem diga que os Estados Unidos visa garantir transparência, outros que dizem que visa exercer então influência para a eleição do candidato à direita. E as palavras de Donald Trump são, claro, contundentes nesse sentido. Ele abertamente declarou apoio a um candidato. Ainda o relatório fala a respeito de inteligência artificial, nos atendo à questão da interferência estrangeira. Isso é um ponto muito interessante, aonde é dito que, e isso é talvez o que tem tomado algumas das manchetes quando se fala desse relatório, é dito que os Estados Unidos poderiam usar a questão do narcoterrorismo e do crime organizado como um precedente para interferência ou ação militar. Não se cita os Estados Unidos diretamente, tá? O relatório não fala nominalmente a respeito disso, fala vagamente de ameaças estrangeiras usando esse tipo de pretexto para ação militar. Entretanto, há apurações de alguns veículos de que isso se trataria de uma preocupação com os Estados Unidos. Bem, alguns dizem que esse é um relatório que vem com um tom politizado, e como eu coloquei aqui, há perspectivas dos dois lados sobre palavras que podem ter significados diferentes a depender de quem lê. Aqui eu apurei duas coisas interessantes para a gente trazer, para trazer também um precedente e, claro, trazer um pouco de perspectiva em termos de um mundo complexo onde questão de ameaça estrangeira, interferência eleitoral e o debate sobre a geopolítica estar profundamente entrelaçado à política interna de cada país passa a ser a norma. De forma interessante, eu pedi que a nossa apuração resgatasse uma matéria aqui do Financial Times publicada em junho de 2023. Aqui a gente tem, então, isso que foi uma matéria explosiva até no Brasil e em outros países. Uma reportagem do Financial Times reconstruiu, o jornal britânico chamou de a campanha discreta ao longo de cerca de um ano, durante o governo de Joe Biden, para pressionar militares e aliados do então presidente Jair Bolsonaro a aspas, respeitar o processo eleitoral de 2022 e aceitar a integridade do sistema eletrônico de votação. Jornal britânico, e essa reportagem circulou bem na época, talvez quem acompanhe isso com mais afinco vai se lembrar bem, mas falava a respeito então da presença consecutiva de uma série de agentes do poder americano pressionando então o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro na época, falando a respeito de não aceitar tentativas de deslegitimar as urnas ou reverter o resultado. A reportagem afirma que foram 6 funcionários americanos, na época eram funcionários, não sabemos se ainda são,
trabalhando a respeito disso. Ou melhor dizendo, foram 6 pessoas que descreveram isso diretamente ao Financial Times. É um panorama complexo que a gente já cobriu aqui anteriormente, mas para citar alguns dos incidentes e dar contexto. Jake Sullivan, Lloyd Austin, William Burns, todos oficiais de alto nível. Jake Sullivan do Conselho de Segurança Nacional, Lloyd Austin, o então ministro da Defesa dos Estados Unidos, e ainda William Burns, o chefe da CIA, estiveram todos aqui conversando com autoridades brasileiras. Isso é coisa que até, para quem acompanha as denúncias do Mike Pence, são parte do panorama que ele detalha a respeito da postura dos Estados Unidos nesse instante durante as eleições brasileiras de 2022. Ele, que é ex-funcionário do Departamento de Estado, também complementa a denúncia falando a respeito de reuniões, então, entre organizações ligadas ao aparato de influência estrangeira dos Estados Unidos e órgãos da justiça eleitoral. De forma interessante, a gente também parte disso para outro dos pontos que é de interesse quando a gente debate o assunto. Aqui a gente tem um relatório, então, publicado por uma universidade sueca. Vou confirmar aqui nas minhas notas se é isso. Mas, então, a gente tem também aqui questões, perfeito então, relatório do Swedish Institute of International Affairs, Instituto Sueco de Assuntos Internacionais, que reúne casos em que autoridades, órgãos do Partido Comunista Chinês e entidades ligadas à Frente Externa de Pequim buscaram moldar ambientes eleitorais em várias democracias da Ásia, da Europa e da região do Pacífico. Isso aqui também é interessante, um relatório riquíssimo, e para quem acompanha o regime chinês há mais tempo também vai estar familiarizado com esse tipo de assunto. Taiwan talvez seja o exemplo mais proeminente onde isso acontece com frequência, mas é conhecido e notório que o Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China, contam com uma imensa força cibernética que é parte do aparato militar da China. E a própria doutrina Confessa de Guerra do Exército da Libertação Popular fala sobre a doutrina das 3 guerras. Então, guerra pelo judiciário, guerra de opinião pública e guerra psicológica. Quando a gente fala de guerra de opinião pública e guerra psicológica, é muito comum a gente ver, então, operações de influência nesse sentido. E, de fato, uma apuração do Wilson Center fala a respeito do investimento bilionário, então, de Pequim anualmente em propaganda no exterior. Notoriamente, Xi Jinping, como citado pela Freedom House, chegou a falar em 2016 que onde quer que os espectadores estejam, onde quer que os leitores estejam, é lá aonde a propaganda do partido deve estender seus tentáculos. As palavras vindo nesse sentido, até com esse tom maquiavélico dos tentáculos. E grande parte dessas ações, então, de influência ocorre por meio da mídia estatal. No Brasil, até quando a gente pontua esse relatório da ABIN, vale a pena destacar, e eu já cobri isso a fundo anteriormente, que ao longo de uma série de governos, isso é coisa que vem da Dilma, passando por Temer, Bolsonaro, chegando agora no Lula 3, uma crescente presença da mídia estatal chinesa em acordos com grupos de comunicação, memorandos de entendimento que passam por Jornal O Globo, Band, normalmente entre o China Media Group, o conglomerado de mídia estatal da China e os veículos brasileiros. Mas seguindo, dá para colocar aí a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, a Estatal, Jornal à Tarde na Bahia, TV Cultura. Os memorandos de entendimento tornaram-se um negócio assim onipresente entre o China Media Group e essas emissoras. Daí que você que está ali com um pouco de insônia, liga a televisão de manhã, vai ver aí as citações do camarada Xi Jinping, o pensamento do camarada Xi Jinping e por aí vai em alguma emissora de TV aberta. Coisa que aconteceu. Para citar exemplos notórios, a Folha de São Paulo, de acordo com a Foreign Agents Registration Act, Lei de Registro de Agentes Estrangeiros, onde você pode ver as contas de algumas mídias estatais chinesas, estava na folha de pagamento do jornal China Daily. Então, explicando, Foreign Agents Registration Act, Lei de Registro de Agentes Estrangeiros nos Estados Unidos, exige que todas as organizações que são listadas como agentes estrangeiros abram as contas para o governo americano. E isso fica público na internet, qualquer um pode verificar. Existe uma mídia chinesa chamada China Daily, é um jornal dentro dos Estados Unidos. Ele era parte de como o Partido Comunista Chinês, e é parte de como o Partido Comunista Chinês também envia dinheiro para comprar publicidade em mídias brasileiras. O Globo e a Folha de São Paulo são duas onde isso aconteceu. De forma interessante, isso é uma questão até, muitas vezes, o veículo de mídia vai achar que é só mais um anunciante, não vai fazer aquilo com qualquer intenção aí dolosa de espalhar propaganda chinesa. Mas fato é que a tática de comprar anúncios, frequentemente, é ainda mais com jornais, que se compra uma página inteira como se fosse para colocar um anúncio, mas qual que é o anúncio que é colocado? Frequentemente imita a tipografia de um jornal, para a pessoa achar que está lendo mais notícias e inserir ali a propaganda chinesa. Daí que se viu a comemoração aí da liderança, da grande liderança socialista de Xi Jinping. Isso foi coisa vista, por exemplo, nos 100 anos do Partido Comunista Chinês, publicado no O Globo, ou ainda, quando se falava a respeito da Covid, nas páginas de outros veículos brasileiros. É parte do panorama, conforme a gente traz um pouco de contexto ao que está então nas páginas da ABIN.